pessoal, bom dia. Eu sou o professor Leonardo Barroso e no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês algumas técnicas de aprendizagem muito eficientes para que a gente possa desenvolver um ritmo nos estudos que seja muito eficaz. Essas técnicas, elas obviamente têm a junção de outras, mas aqui não importa muito saber a origem, né? Porque é um compilado de várias abordagens. Principalmente, tem muito a ver com a cognição e a Escola de Cognição de Santiago, né? Autopoiese. Então, eu espero que vocês gostem e compartilhem se vocês gostarem, né? Comentem também. Então, técnica de aprendizagem. Como é que a gente pode aperfeiçoar sem tabu? Primeira questão é o seguinte, como eu falei que a gente se baseia muito na Escola de Cognição de Santiago, a gente precisa entender o que é se relaxar no processo. Relaxar no processo é entender que a aprendizagem ela ocorre de forma natural, de forma espontânea. Você não precisa forçar nada ou criar esse paradigma do esforço absoluto para que você possa aprender. Nós precisamos aprender de maneira livre. Então, relaxar no processo é o primeiro passo. Utilizar a meditação para poder induzir esse estado de relaxamento. A visualização daquilo que nós estamos estudando, isso é fundamental. Permeia toda a área do saber, todas as áreas do conhecimento, a gente pode fazer esse processo e aprender a desenvolver a atenção plena no momento da aprendizagem. Ter disciplina, mas aquela disciplina sem cobrança. É aquela disciplina que não nos força mas sim a entender que é um processo de atualização constante que a gente faz de nós mesmos. Isso que é o interessante. Valorizar o erro no processo é de fundamental importância, porque o erro é aquilo que vai começar a chamar a nossa atenção, que vai despertar a gente nesse processo de aprendizagem. Então, lembrar de uma questão que nós erramos, por exemplo, é você conseguir estabelecer um link com o processo de resposta. Respirar, fazer uma pergunta a si mesmo sobre o assunto e deixar que a mente conduza para a direção. E não ficar preocupado que sabe ou se não sabe, não. Se estudou, está armazenado em algum lugar. Então, quando a gente faz essa pergunta e dá o tempo para que a mente consiga responder, ela consegue nos conduzir até um caminho, até um local onde tem essa resposta. E relaxar a musculatura nesse processo do rosto e do pescoço, porque quando a gente tensiona, isso atrapalha o nosso desenvolvimento. A gente fica tão preocupado diante de uma avaliação que a gente começa a tensionar todo o corpo, então o corpo passa a entender isso como um objeto de estresse, né? E quando a gente força demais e fica nesse objeto de estresse, isso prejudica o nosso processo de aprendizagem. Então é necessário compreender e ter consciência do próprio corpo durante o momento da aprendizagem e durante o momento da avaliação. Produzir com calma, mas produzir sempre. É aquela questão que eu estava falando anteriormente da disciplina. Quer dizer, a gente sempre precisa estar produzindo algo. E essa produção não necessariamente é estar com um caderno, anotando, então ouvindo videoaulas o tempo inteiro. Não. Simplesmente se eu determinar um horário para revisar mentalmente tudo aquilo que eu estudei, eu já estou produzindo. Então sempre é importante isso. A gente tentar aprender que essa produção não pode ser diária, mas de uma forma muito tranquila, muito suave. Leia sobre o assunto e depois assista uma aula. Anote o que julgar importante. Então, o primeiro passo é isso, é o que a gente chama de construir o subsunsor. Subsunsor é aquilo que ancora a aprendizagem. É aquele primeiro patamar daquele assunto. Então, a gente precisa ler, né? E aí a gente anota. Faça um resumo sobre o que estudou. Construa um mapa mental como quiser. Os resumos são muito importantes, desde que eles consigam linkar com aquilo que nós estamos estudando. Revise o que já fez, veja se falta algo, com calma e medite antes de cada etapa. Então, observe, antes de cada uma dessas etapas que eu falei anteriormente, é importante a gente revisar,
ver se está de acordo com aquilo que nós queremos e aí a gente segue adiante. E quarto, grave uma aula sua para você mesmo, revise mais uma vez. Isso é super importante, porque quando a gente ensina, a gente aprende muito mais no processo. Quando fizer a primeira vez, se orgulhe, pois você conseguiu. Então, esse processo é muito importante, porque quando você conseguir fazer todo ele no primeiro momento, significa que você conseguiu aprender aquele conteúdo, que você desenvolveu uma técnica, um roteiro de estudo, que é eficiente e funciona para muitas pessoas. E isso vai fazer com que você tenha mais ânimo, para que você sempre consiga realizar as tarefas. Se gostou dessas dicas, entre em contato conosco a partir desse WhatsApp 987211981 ou pelo nosso Instagram @reforço_prof.barroso. Estamos aguardando, viu, gente? Se gostou, compartilhe e também faça os comentários.